Fala, galera! Já tava até perdendo aqui as manhas de como fazer. Um tempinho que eu não gravava crítica, mas vou voltar. A dificuldade, às vezes, é como falar de coisas super atrasadas. Por exemplo, eu ainda não assisti Superman, então eu estaria fazendo uma crítica com semanas de atraso. Mas, às vezes, a gente consegue assistir as coisas no dia da estreia. E aí, hoje a crítica é sobre Cloud, Nuvem de Vingança, que é o novo filme de Kiyoshi Kurosawa e foi o candidato ao Oscar de filme internacional do Japão no ano passado. Ele não chegou nem perto da pré-lista e aí acabou ficando meio que perdido nesse limbo da distribuição, né? A maioria dos filmes que estavam ali na disputa, eles foram distribuídos de certa forma, alguns bem, alguns mal, mas ali naquela época, e Cláudio ficou um pouco perdido, apesar de ser um filme do mesmo período de Ainda Estou Aqui e outros longas candidatos na categoria, né? Mas não tem nenhum problema nisso, porque ele é um filme do Kiyoshi Kurosawa. E filmes do Kiyoshi Kurosawa a gente tá sempre disponível para assistir e para elogiar. O motivo é que o Kiyoshi é um grande diretor. Um grande diretor. Talvez dos principais diretores da atualidade. Sabe? Dos grandes diretores vivos hoje, o Kiyoshi Kurosawa, ele tá pelo menos na disputa. O que já é uma dica para você procurar alguns dos filmes dele. O Kiyoshi ele é muito conhecido por filmes de terror, né? Então, Pulse, Cure, muitos deles na virada dos anos 90 para os anos 2000. E aí isso faz com que Cloud talvez seja um filme um pouco diferente. Porque Cloud acaba virando, em dado momento, um filme de ação. Um filme bem de ação mesmo, sabe? Aquele filme de tiroteio, filme de confronto. Apesar de não abandonar as características do próprio Kurosawa. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Né? Só que muita gente pode achar ele um pouco diferente. Se você assistiu Pulse, assistiu Cure, você vai achar ele um filme um pouco diferente. Só que o Kiyoshi, se eu falando só Kurosawa, parece que eu tô falando sobre o Akira. E não é. O Kiyoshi, ele tem filmes em diversos gêneros, ele faz coisas em diversos gêneros, né? Tanto que, por exemplo, se você quer uma coisa super acessível, tem uma versão de Modern Love, que é a série antológica da Amazon, que é de Tóquio, que é Modern Love Tóquio. Se você procurar lá no Prime Video, você vai encontrar. E ele dirige um dos episódios, e é um episódio de romance. Então, ele flerta com outros gêneros. Ele tem ficção científica, Antes que eu desapareça, se eu não me engano. Então ele vai para outros gêneros com muita facilidade. Ele vai pro drama de época com a mulher de um espião. Então é um diretor muito versátil e muito inteligente, porque ele caminha por esses gêneros, de novo, repetindo, sem perder as suas características. Mas, para fazer essa comparação com o Cláudio, eu vou puxar o último filme, talvez entre aspas, porque é um curta, que é Chime, eu acho que se fala assim, que esteve na minha lista de melhores do ano passado, que é um filme muito interessante, que é um filme de terror, mas que ele talvez possua algumas relações não só sobre com esse filme, mas também com toda a carreira do Kurosawa, né? O tipo de personagem que ele trabalha, a forma como ele tenta retratar o Japão, que por mais que ele desvie para fantasia e ele fale sobre fantasmas, fale sobre o sobrenatural, ele sempre tenta trazer um toque de naturalismo do que está acontecendo, um toque de realismo mesmo do Japão. Ele até fala um pouco sobre isso, e aí eu vou deixar como sugestão, a entrevista que ele deu para os Encontros, né, que é o podcast do Matheus Fiore com o Felipe Leão. Ele deu uma entrevista muito legal, ele fala um pouco sobre isso ali. E o Chime, que eu nunca falei sobre ele aqui, eu senti muito dessa relação, principalmente pela forma como ele usa o fora, o off da câmera, o que está fora do quadro. Por quê? Porque Cloud, ele é um filme que ele começa de forma muito lenta, muito simples, e aí, parênteses, eu falei que eu estava desacostumado, a história do filme acompanha um cara que ele vive de revender coisas. E é meio que na base do golpe. Então ele vai em um lugar, compra coisas a um preço muito barato e revende mais caro na internet. É nada que um monte de gente faça na OLX e afins. Mas ele vive disso, literalmente. Então ele vai ali, compra 100 máquinas de uma parada e vende tipo, muito mais caro e lucra com isso. E assim ele vai vivendo. Só que ele também vai colecionando inimigos que em algum momento esse passado volta para assombrar ele. E aí a palavra assombração talvez seja justa,
Porque por mais que o filme ele comece lento, você percebe o tempo inteiro que tem alguma coisa estranha acontecendo. Você não sabe se é sobrenatural ou o que que é, mas tem algo estranho ali naquela encenação. E muito disso vem do que está fora do quadro. Você não sabe o que está fora do quadro, mas você sente que tem alguma coisa fora do quadro. Às vezes parece que tem alguma coisa vigiando ele, parece que tem algo meio que perseguindo e assombrando ele. Isso me lembrou muito o Chime, porque o Chime é basicamente isso. E ele faz cenas de violência muito brutais no Chime, e elas estão fora do quadro. Ele faz uma sequência que você sabe que ela é violenta, que você sabe que ela é sangrenta, mas a câmera tá apontada para uma outra pessoa que tá só vendo a cena, sabe? É um tipo de jogo de câmera muito inteligente. E ao mesmo tempo que ele é inteligente, ele é muito conciso. Porque ele usa basicamente um plano para fazer uma sequência que talvez muitos diretores usariam 15. Usariam vários cortes. E eu também vou voltar a falar sobre isso um pouquinho mais para frente. E aí Cloud vai se desenrolando nessa sensação. É uma sensação de incômodo que o Kiyoshi Kurosawa sempre construiu muito bem. E eu não sabia nada da história do filme. Então eu fiquei achando que ele ia descambar pro terror. Ele flerta um pouco com uma parada de Casa Mal Assombrada. Tem talvez uma referência indireta a, sei lá, um Sexta-feira 13, sabe? Porque o cara vai morar numa casa isolada do lago. Então, tipo, é o cenário perfeito pra descambar pra um filme de terror. Só que ele não descamba pro filme de terror, ele descamba pro filme de ação. E aí é muito curiosa essa troca, né? Primeiro porque ele trabalha esse suspense, ele vai trabalhando essa dinâmica, ele vai te deixando incomodado, até que em um dado momento o filme explode. E quando ele explode, ele é sangrento, ele é estranho também, ele continua, tipo, surpreendente. Tem uma parada de conflito geracional, ele mistura as coisas e coisas reais, conceitos reais, né? Então o conflito geracional, que é muito presente no Japão, por exemplo, é parte importante aqui. E aí ele mistura tudo isso de forma muito interessante, só que ele vai para um lado surpreendente. E aí, de novo, é onde eu volto, sem perder a sua característica, porque por mais que seja um filme de ação, ele não cai na armadilha de fazer um filme de ação cheio de cortes, picotado, de acelerar. É um filme de perseguição, é um filme que tem tiroteio, os 30 minutos finais do filme são fascinantes, mas só que ele mantém essa ideia concisa, essa decupagem extremamente concisa de pouquíssimos planos e de você ir acompanhando tudo de forma muito lenta. A progressão é muito lenta e é uma prova de que você não precisa de muitos cortes, de muitos planos para prender a atenção do espectador. O prender a atenção do espectador. E aí, Cloud, apesar de ser um fruto do seu tempo na história e como ele lida com a internet, ele é um filme contrário a esse tempo, né? Porque enquanto a gente vê o cinema cada vez mais acelerado, né? Com, sei lá, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, o que eu acho ele vai na contramão disso. Ele faz um filme que ele é parado e que, de novo, comprova, né? Porque aí muita gente vai falar, e isso é normal, as pessoas vão defender desse jeito, vão falar, tem que ser acelerado porque as pessoas não estão acostumadas, não estão mais querendo assistir as coisas, a segunda tela, e você tem que ter um próximo impulso, você tem que ter esse incentivo eterno, essa busca pela próxima sequência de ação, pelo próximo plano louco, pela próxima câmera girando e manobras. E não, aqui não tem isso. E mesmo assim o clima, ele funciona tão bem, essa construção de encenação e de clima é tão boa, junto com o elenco também, né? Que ele consegue te prender sem fazer nenhum malabarismo. É a prova de que não é plano, não é corte, não é você fazer uma sequência pique, busca implacável que vai prender o espectador. Tudo bem que eu tô falando dentro da minha experiência e talvez o espectador comum, o adolescente, vá assistir esse filme e ache ele insuportável. É possível. Então, e aí talvez a minha teoria não encaixe tanto, porque aí o adolescente vai gostar do tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas não vai gostar desse. Mas eu acho que vale sim como defesa de que é muito sobre construção de clima. E aí não tem um diretor melhor para fazer construção de clima do que o Kiyoshi Kurosawa. Infelizmente, como sempre acontece nesses casos, é um filme com uma distribuição pequena, mas que vale a pena. Se você conseguir assistir, vá ao cinema assistir. Kiyoshi Kurosawa é muito massa. Também busque os filmes anteriores do Kiyoshi Kurosawa. Eu acho que talvez até ajude um pouco nessa construção de tensão. Apesar de não ser obrigatório, você consegue assistir Cloud
e curtir o clima sem ter visto nenhum filme do diretor. Mas é um diretor que merece ser visitado e conhecido, não só no Oriente, como aqui por aqui também. Então, é isso. Até a próxima. Ah, a nota. A nota de Cláudia é 4 de 5. Bom filme. Filme divertido, com ótima construção de clima, com um ótimo desenvolvimento do que acontece fora da câmera e depois com boas reviravoltas. É um filme que ele prende de forma muito interessante. Curti. É isso. Até a próxima. Falou.